Salve Maria, seja bem-vindo à sua capela virtual na internet. A igreja nasce no martírio. A história da igreja, meus irmãos, é repleta de relatos de mártires. Dentre eles, há uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Alguns nomes, como São Sebastião, Santa Luzia, são muito comuns entre nós católicos. Outros mais recentes ainda, como São Maximiliano Maria Kolbe, quanta devoção para ele, também são bem mais populares. Mas muitos santos que nós colocamos aqui diariamente são santos desconhecidos. E este vídeo de hoje pretende apresentar a você dois santos mártires desconhecidos por muitos brasileiros, que ao lado de outros se tornaram verdadeiramente, preste atenção, bases da Igreja no Oriente. Como eu disse ontem, hoje é dia de São Mark Chong, que é catequista, e São Aleixo Sejong, o seu catequizando. O catequista e o catequizando. Meus irmãos, por conta da fé cristã na Coreia, os dois foram ultrajados, flagelados pelos próprios, preste atenção, parentes na Coreia, em 1866. A oferta de vida deu origem à fé cristã na Coreia, que começa 2 séculos antes, com a iniciativa de alguns leigos. Preste atenção, eu e você como leigo podemos fazer muito pela vida da igreja no Brasil. O desenvolvimento das primeiras comunidades lá na Coreia foi solidificado apenas no século XIX, com a chegada dos primeiros missionários vindo da França, que nós já falamos aqui em outros vídeos também. Meus irmãos, mergulhando na vida dos mártires chineses, poucos anos antes, nascia Marcos Chong Uibai, filho de uma família pagã da nobreza local. Marcos se tornou professor, se casou e ficou viúvo. Foi aí que se sentiu tocado pelo testemunho de 2 sacerdotes católicos. Olha como é importante nós, independente do seu estado de vida, nós darmos testemunho da fé na igreja, da vida da igreja. Mas esses 2 sacerdotes, eles tinham sido martirizados. Meus irmãos, a alegria desses 2 padres mártires, mesmo diante da tortura, fez com que o jovem coreano se interessasse pelo catolicismo, a ponto de pedir o batismo pouco tempo depois. Ou seja, 2 sacerdotes que já haviam morrido, 2 sacerdotes que deram a vida pela igreja anos depois, inspiraram a vida de Marcos Chong. Marcos Chong e Aleixo, ele teve uma vivência cristã. O Marcos, ele se tornou catequista, aderiu a uma vida de pobreza e de austeridade, ao lado da esposa, também cristã. Se dedicou à caridade, prestando serviço aos doentes e aos órfãos, chegando a adotar uma criança nessa época. Mas seu testemunho não foi suficiente para conter a onda de perseguições que surgia contra os cristãos. Marcos chegou a ajudar muitos católicos a deixar a Coreia, mas decidiu permanecer no seu próprio país. Diante de tantas perseguições, ele incentiva as pessoas a irem embora, mas ele queria ficar ali. Meus irmãos, no encontro, então, ele conheceu um jovem, enviado pelo então bispo São Simeão Berneux, para ser catequizado. O nome deste menino era Aleixo Sejong, também oriundo de uma família rica. Aleixo rapidamente aceitou a pregação do evangelho pregada por Marcos e se tornou então cristão. Pensa que nós não estamos falando de um país cristão ou dito cristão como é o Brasil, como é o México. Esse menino lá na Coreia se tornou cristão.
abandonando a família que não aceitava essa conversão, a ponto de ameaças e agressões físicas. Anos depois, fruto de sua intercessão, 20 membros de sua família aceitariam a se tornar cristão. Meus irmãos, você já deve ter ouvido falar aqui: o testemunho, o exemplo arrasta multidões. A perseguição contra os cristãos lá nessa época continuava. De um lado, o confucionismo, religião oficial do Estado, sabe, de Confúcio? E de outro, as tradições de venerações ancestrais. Marcos Chong é então preso. Os seus algozes tentam em vão que ele denuncie outros católicos. Marcos oferece nomes de cristãos que já haviam morrido. Então, pensa, alguém perguntar para você, né, quem que está aí com você, e você fala Francisco de Assis, Pio de Pietrelcina, Teresinha de Jesus. Ai, ai. A igreja relata, que foi Aleixo quem empenhou na tradição do catecismo e de outros textos católicos para o idioma coreano. Meus irmãos, tem mais coisas pela frente. Olha só o que aconteceu. Ao saber da prisão daquele que o havia catequizado, né, Santo Aleixo, ouviu falar da prisão de São Marcos. Ele resolveu negar a fé cristã e participa de um linchamento de um catequista. À semelhança de São Paulo, é irremediavelmente tomado por um arrependimento, da mesma forma que São Pedro, por seus profundos atos. Então ele resolve visitar o bispo na prisão. Ele recebe o perdão dos pecados, mas acaba cativo lá dentro, onde ele permaneceu firme na fé. Desculpa, mas fala a verdade, ele foi confessar com o bispo e ele estava lá preso porque era cristão. Bom, o martírio dos cristãos na Coreia, eles eram decapitados. Então, no dia 11 de março de 1896, 66, Marcos e Aleixo. Marcos tinha 70 anos e o Aleixo 19. Eles caminharam juntos em direção ao martírio, quando foram decapitados pelos próprios parentes. Os próprios parentes. Eles foram beatificados 102 anos depois pelo Papa Paulo VI, o mesmo que canonizou ontem, e canonizados em 6 de maio de 1984 pelo Santo Papa, o São João Paulo II. Eles e outros 93 mártires coreanos, 10 padres franceses. A estimativa, meus irmãos, é que cerca de 10 mil católicos coreanos foram martirizados nos primeiros séculos de vida da igreja naquele país. Em 2014, o atual Papa, o Papa Francisco, beatificou outros 124 coreanos vítimas do martírio. Fala a verdade se não aprofundo isso. Me desculpa a abrição de boca. Meus irmãos, não tem como não vincular esse avanço da evangelização na Coreia do Sul à fé provada ao limite do martírio de homens como São Marcos Chong, como São Aleixo. Hoje, a Coreia do Sul vê um considerável aumento no número de cristãos católicos. Isso mesmo.